Jesus, Divino Mestre, Senhor, Deus nosso Pai, estamos aqui todos reunidos e unidos em vosso nome, para que as vossas bênçãos caiam sobre todos, a essa energia cósmica, espiritual, ative os órgãos deficitários, ative as mentes com transtornos, modifique todo o sistema físico, psicológico e espiritual. Pedimos que os bons espíritos, vossos representantes, estejam presentes e lembramos-nos sempre da figura bondosa, benevolente e cheia de amor, que é Frei Luís, o mentor espiritual da nossa instituição. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, lembrando todos esses amigos que aqui se encontram presentes, os alunos que não puderam vir e o mundo espiritual que é tão ativo, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 18 de novembro do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Boa noite para todos. Nós paramos na pergunta, se não me engano, 202, é isso? Hein? Hã? Não, mas vamos voltar a 200, porque senão os comentários já... Muito bem. A pergunta do 200 fala sobre se os espíritos têm sexo. Allan Kardec quer saber. Porque Allan Kardec era um sujeito indagativo, era um pesquisador. Nós devemos tomar sempre as perguntas dele como pesquisas que ele faz do mundo dos espíritos. E os espíritos respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem da organização biológica. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, entre os espíritos, há esses sentimentos de amor e simpatia, desde que haja uma afinidade de sentimentos, uma identificação de valores entre eles, sobretudo valores morais. Aí eles se atraem mutuamente, mas do ponto de vista sexual, não há na origem dos espíritos nenhuma diferença. Aí, na 201, pode subir um pouquinho, Amilcar? De fato, um espírito, como foi definido, são perguntas 88 e 88A do Livro dos Espíritos, é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Quer dizer, o espírito em si mesmo é um foco de energia puro, tá? Que pode se manifestar por uma luz. Ele é que vai formar o perispírito. Quer dizer, o perispírito não é espírito. Perispírito é invólucro do espírito. E esse foco que ele tem em si mesmo é o foco da inteligência, da vontade
o foco que Deus deu a ele quando ele criou no mundo como um ser original de toda a criação. E esse foco de energia, que é o foco dessa inteligência, e que Allan Kardec chama de princípio inteligente, como é uma energia, ela pode ser para nós um clarão, uma centelha etérea, e a sua coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, de acordo com a maior ou menor pureza do espírito. Mas de toda forma, ele é essa energia primária, imanente à criação, energia inteligente que tem essa vontade, que tem a capacidade de criar pensamentos e ideias. E é através dessa criação de pensamentos e ideias que ele vai formar o quê? O perispírito. O perispírito dele vai ser formado pelos pensamentos dele em interação com o fluido espiritual. Os orientais chamam isso dessa centelha etérea de corpo causal, que é o corpo onde as ideias e os pensamentos são criados. É aí que começa essa trilogia, ou essa tríade, melhor dizendo, das nossa essencialidade corpórea. Espírito, que é esse fagulha, inteligente, perispírito, que é o molde que o espírito dá de acordo com a energia do mundo espiritual, e corpo físico, que é um produto da energetização desse perispírito sobre a matéria orgânica. Muito bem, eu acho que fica isso claro, né? Então aqui está dito, a forma que adquire depende do seu pensamento, que pela energia e potência da vontade agrega, tá? Potência da vontade, o fluido, que hoje nós chamamos de energia do plano espiritual, formando espécie de invólucro. Neste caso, mesmo e unicamente, para o mundo espiritual, esse invólucro é o perispírito. Então, os espíritos têm o perispírito no mundo espiritual. E vai depender desse pensamento da vontade, que, como eu disse, na filosofia Vedanta, é chamada de corpo causal. Então, aquilo que ele pensa, ele vai criar, ele vai agir. Em função da polaridade masculina, quer dizer, dos pensamentos, melhor dizendo, masculinos ou femininos, que é melhor dizer que polaridade, que pode apresentar-se, ele pode apresentar-se ao médio vidente como homem ou mulher, ou seja, de acordo com o seu pensamento. Se o seu pensamento se identifica com a figura masculina, ele apresenta um perispírito de homem, ou feminina de mulher. Então, isso é importante, porque é a base da nossa modificação moral, é a base dos conceitos, é a base da doutrina espírita, não é? Porque Jesus vai nos oferecer os recursos para nós modificarmos, não é? Então, o espírito, que pode é essa energia primária, ou uma chama, ou um clarão, ou uma flama, ele gera pensamento, o pensamento gera as ideias que atuam sobre o fluido espiritual e se potencializam pela vontade do espírito, produzindo uma ação de energia maior, multiplicando a energia pela ação e de acordo com o pensamento ou a polarização. Subindo a Milka, masculina ou feminina, o perispírito apresenta uma identificação sexual. Ficou claro isso? Ele não tem sexo, mas ele, pelo pensamento, ele cria.
um sexo. Ele pode criar, como ele também pode não criar um sexo. Ele pode aparecer de acordo com a evolução dele, como um raio, como uma estrela, como uma flor. Eles variam de acordo com a sua sublimitude. Mas, regra geral, eles vão se apresentar a nós como seres humanos. E geralmente com a última forma em que viveram, que é a forma que eles são identificáveis por nós. Mas isso não significa que a forma que eles se apresentam é a forma definitiva. É apenas uma situação transitória gerada pela energia do pensamento. Então o espírito tem a polarização masculina pelo pensamento e uma polarização feminina, mas na sua origem não tem sexo. Então nós comentamos, porém e mais uma vez não tem sexo, o que mais tarde será formado por esse espírito, pelo seu perispírito, através dos genes e da organização biológica, não é? A mulher é homozigótica, não é isso? É XX, não é assim que a gente aprendeu? Tem 2 genes. XX forma a feminilidade e o homem é heterozigoto. XY, esse Y dá o caráter masculino. Então são os genes que estão ligados à sexualidade, não? No caso os cromossomos, né? Que é o grupo de genes. Não obstante, como se frisou, ligam-se por afinidade de sentimentos e, nesse caso, temporariamente, pode apresentar-se como homem e mulher que trocam afetos. Quer dizer, como eles estão um identificado ainda, né? Não são espíritos muito evoluídos, mas a gente tem que entender. Mas ele está apresentado como uma mulher e o outro como um homem, ambos com a imagem física da última encarnação e são afins, então eles trocam afetos. O que são esses afetos? São sentimentos, porque no mundo dos espíritos não há órgãos sexuais, né? Até podem formar, isso eles fazem, dependendo do pensamento, porque eles têm a característica de plasmar, de formar. É a ideoplasmia, a formação das ideias. Mas eles trocam isso. Então, mas essa relação de um espírito masculino identificado e um identificado como masculino é transitória. Vai durar quanto tempo? Porque um espírito evolui e o outro evolui, aí chega um momento que é uma diferença de evolução e as coisas naturalmente se desfazem. Então não existe alma gêmea, né? Não existe isso. Existe às vezes uma identificação forte, que às vezes pode perdurar por algumas encarnações, mas o próprio processo evolutivo, ele acaba com isso. Porque os espíritos foram criados todos iguais por Deus e assexuados, sem sexo. Enfim, mas é bom ter esse romance, não é, Valtinho? Pensar que tem uma alma gêmea e tal. Isso reconforta, né? Mas a evolução não fala a favor disso, né? Eles trocam afetos, mas aqui tem a lei da causa e efeito e o processo evolutivo comandam esses sentimentos. E como tudo é vivido individualmente, dia virá em que força de um maior adiantamento de um dos espíritos em relação ao outro, naturalmente haverá a separação. Está claro isso, né? A nova pergunta, a 201, é muito criativa também. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar a nova existência de uma mulher e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Porém, quando um espírito
ele tem, eu vou chamar aqui o termo polarização. Vamos supor, feminina, fortemente. Ele está ligado a essa ideia. E por razões de destino, ele encarna num corpo feminino, ele vai atuar num corpo masculino, ele vai atuar em sentimentos dentro daquele corpo como uma mulher. E se ele tem essa polarização masculina e encarna num corpo feminino, ele mesmo dentro do corpo feminino, ele vai ter sentimentos de homem. Quer dizer, esse problema da homossexualidade é um problema multifacetário, ele mereceria uma aula, só ele, que é muito grande. Mas de toda forma, na origem, essa é uma das origens da homossexualidade. É o perispírito se achar homem e encarnar num corpo feminino. O perispírito se achar mulher e encarnar num corpo masculino. Mas isso também está ligado à lei da causa e efeito. Pode ser que em encarnações anteriores, ele como homem prejudicou muitas mulheres. Isso é comum também. Então ele vai ter que encarnar como mulher. Ele é compulsoriamente levado, embora ele ainda se ache homem, mas ele vai sofrer, não é? O que ele fez sofrer as mulheres, né? O espírito, para atingir a perfeição, deve passar por todas as experiências necessárias ao seu processo. E aqui, está faltando um S aqui, né? Tá certo isso? Hein? Falta S, evolutivo. Testes, provas, provações e expiações. Então, os homens e as mulheres, eles têm, para que ele evolua, ele tem que encarnar como homem e como mulher. Senão ele não vai ter uma experiência globalizada da existência. E dentre estas, quer dizer, encarnações, experiências, há de encarnar como homem ou mulher, lembrando que com frequência ele mesmo escolhe. Ele às vezes escolhe encarnar como homem ou mulher para acelerar o seu progresso. Mas aqui a ressalva o seu livre-arbítrio. Se ele não for um espírito evoluído, ele não tem nem condição de dialogar sobre o seu destino na Terra. Ele é um ser que é compelido a encarnar daquela forma, porque ele não tem livre-arbítrio. Mas se ele é mais evoluído, é interessante que ele escolhe. E nós temos assim, muitos, no Oriente, a gente tem muitos gurus que são homem e mulher ao mesmo tempo. Quer dizer, eles são indefinidos, não é? Então, por exemplo, o Senhor Krishna, né? Bhagavan Krishna, a imagem dele, ele tem os lábios pintados, tudo isso, cabelo e tal, ele parece uma mulher, mas ele é homem e mulher, porque ele é tão evoluído que ele resolveu encarnar com os dois aspectos, masculino e feminino, o que favorece ele, 100% favorece ele. Então, a tendência do homem, do espírito, no futuro, é justamente ele caminhar para essa condição assexuada, como espírito, não como encarnado, não é? Porque assim, se ele fosse assexuado e começasse a encarnar assexuado, não haveria a preservação da espécie, não haveriam filhos, né? Mas isso é interessante, né? A pergunta 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa, responde. Tudo dependerá das provas por que haja de passar. Então, Allan Kardec quer forçar o espírito em perguntas repetitivas, às vezes cansativas, mas ele vai encarnar no sexo que ele vai mais progredir. Em geral, é isso.
A resposta do espírito vai ao encontro dos comentários acima expendidos. São as provas. São as provas. Leia-se Caminho do Progresso e da Evolução, porque deve passar. Então, a própria sexualidade é uma prova que ele encarna como o sexo que ele virá. Aqui são comentários do professor Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provações, deveres especiais e novas oportunidades a adquirir em experiência. Aquele que fosse homem só saberia o que sabem os homens. Então eles têm que encarnar em ambos os sexos para adquirir todas as experiências necessárias ao seu processo evolutivo. Então, isso foi o final da aula passada. Então, não existe sexo entre os espíritos. E o fato do espírito se apresentar como homem ou mulher é o perispírito dele que se apresenta. E o perispírito é uma criação mental do próprio espírito. Está claro isso aí para vocês? E a encarnação vai depender da necessidade dele progredir. Porque para progredir, às vezes, é muito melhor encarnar como mulher e passar pela maternidade do que encarnar como homem. Quer dizer, a existência do homem, para mim, pessoalmente, é muito mais pobre que das mulheres. Desculpa os homens aqui. Eu também. Porque a mulher ela tem uma série de experiências que o homem não tem. Ela tem a experiência da gravidez, da gestação, ela tem a experiência do parto, da expectativa do nascimento da criança. A primeiro ser que a criança recém-nascida abraça vai ser a mãe. Ela tem a experiência de nutrir essa criança no seio, passa um tempo no seio, no colo, depois passa pela mão da mãe, enfim, essa experiência de amor que só uma mãe pode oferecer pelo filho. Por isso que eu gosto de dizer e repito, sem nenhum preconceito, a pessoa que mais amou na minha vida, me amou na minha vida foi minha mãe. Ninguém superou o amor da minha mãe, não existe, viu, Rose? Igual a minha mãe não existe, né? Então, aqueles que têm realmente uma mãe assim, eles sabem o que é uma mãe para nós, não é isso? O que foi, o que é, porque qualquer hora que eu ia na casa da minha mãe, eu era bem-vindo. Qualquer hora, estava sempre aberta a porta. Qualquer hora ela me esperava, queria que eu fosse jantar com ela uma vez por semana, ela ia à feira, ela comprava, ela cozinhava, ela me via comer, ela me controlava comendo, ela me servia, depois de comer, ainda me botava para deitar no sofá da sala. Igual a gente bota o neném lá, eu ia deitar no sofá da sala e tomar um ronco. Então não tinha. E quando eu era pequeno ainda, muito pequeno, ela deitava na minha cama antes de eu dormir e aquecia a cama, o corpo dela. Depois que a cama estava aquecida, ela dizia, aí me botava na cama, ela mesmo tendo aquecido. Então são coisas que só uma mulher pode fazer. O homem é um ser mais bruto que a mulher, que os homens me desculpem. Eles são mais desorganizados, mais sujos, mais bagunçados, mais desonestos, mais corruptos. É uma série de coisas e se acham muita coisa, não é? Mas não são as que eles acham, não. Então, eu não sou contra os homens, porque eu sou homem, mas de vez em quando eu converso com uma amiga, e a amiga, um diálogo é muito constante. E fulana, como é que você está? Ah, eu me separei. Pô, filha, depois de 30 anos de casado, 35,
que é que houve? Ele arranjou uma mulher mais nova. Então é um bando de sem vergonha. Arranjou uma mulher mais nova. Não é? Isso aí é o padrão. Falei, bem, o que você está contando é o cotidiano, né? Arranjar a mulher. Ele não arranjou uma mulher mais velha. Duvido. Ele não arranjou uma mulher da tua idade. É quase impossível, não é? Então, desculpa aí a turma da primeira fila aí, mas eu vou fazer uma apologia e defender as mulheres, que a encarnação feminina, ela é muito mais rica em experiências de toda espécie que a masculina. Pode falar, Valtinho. Segunda fila? A segunda fila, a maior parte é mulher. Tem homem, mas a maior parte é mulher, cara. Não quer olhar para trás, não. Quer olhar, pode olhar. Bom, posto isso, nós vamos voltar ainda ao novo capítulo da pluralidade das existências, né? Que a aula de hoje vai falar. Vamos lá, Milka. Parentesco, filiação. Allan Kardec, ele quer forçar que o espírito tenha alguma coisa com outro espírito, que tenha alguma coisa com o ser que encarna, ele força. Ele já desistiu porque o sexo não é... O espírito não tem sexo. Então agora ele vai perguntar outras coisas, porque é assim que trabalhava o professor. Os pais transmitem aos filhos parte de suas almas ou se limitam a dar-lhes vida animal, a qual uma nova alma mais tarde incorpora a vida moral. Ele quer dizer que os pais, assim como biologicamente, oferecem pela hereditariedade os genes aos filhos, eles dariam alguma coisa deles, do espírito deles, para os filhos, para os espíritos dos filhos. Então, vem a resposta. Somente a vida animal, quer dizer, a biológica, porque a alma é indivisível. A alma tem aquela chama, aquela centelha, né, que foi criada, é o espírito. Ele é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vocês concordam isso também? Eu tenho casos de pessoas aí lá, quando eu vou a Teresópolis, trabalho lá, pessoas que eu conheço, o pai é um sujeito de pouquíssimas letras e a filha dele é um gênio. Fala inglês, fala francês, quer aprender alemão, quer aprender russo e vai por aí. É um gênio. E o cara, coitado, não dá para falar muita coisa, a não ser de futebol. Não sai disso. Hein? Não sei se é flamenguista. O Fábio ali me defende ali. Olha, já não gostou também, não sou eu não. Então, somente a vida animal, né? Somente a vida biológica. Como se viu, a hereditariedade biológica é determinada pelos genes paternos e maternos, mas a espiritual inexiste. Inexiste herança espiritual. Foi por isso que em seu diálogo com o doutor em leis entre os judeus Nicodemos, Jesus exclamou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ele fala isso naquele diálogo sobre reencarnação com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Mas o espírito ninguém sabe como nasce, porque ele é uma criação divina. Não poderia ser de outra maneira.
a sucessão das existências corpóreas, hein? Considerando-se o fato de já termos tido muitas existências, nossa parentela remonta a outras existências antes da atual? Essa é uma boa pergunta, porque ele quer entrar na família e sabe que a família é um lugar de confusão. Raramente a coisa anda redonda. Quando está andando redonda é um dia excepcional. Vamos para o Dia dos Pais, Dia das Mães, o Natal, aí que arredonda. Depois arredonda outra vez. Então ele quer entrar na família. E ele responde: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam a existências anteriores, e disso decorrem as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que parecem estranhos. Então, na família, às vezes entre os próprios filhos, nós temos um sentimento, o pai e a mãe, que a gente não pode falar, não é? Não é, Glorinha? Mas tem um sentimento lá dentro que nos liga mais ao filho, a gente tem mais uma identificação com ele do que outros filhos. Então isso é sinal que esse filho deve ter sido um filho que acompanha, ou nós acompanhamos ele durante muitas encarnações. Comentários. Há entre as pessoas estranhas que experimentam o primeiro contato, experimentam a primeira apresentação, sentimentos de muita atração e muita simpatia. Esse fato psicológico pode decorrer de serem espíritos com afinidades espirituais ou, no caso estudado, espíritos com que convivemos, ou mesmo fomos parentes em vidas passadas. Então tem pessoas, daí os sentimentos de identidade e de atração. Então tem pessoas que nós naturalmente nos sentimos uma afinidade com elas. Não é assim? Naturalmente, espontaneamente, a gente se sente bem. E tem outras que a gente não se sente bem. Então isso é um problema de ordem espiritual, que pode indicar que na pessoa que se sente bem, ela foi alguma coisa que a gente se relacionou em vidas passadas, né? Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece que destrói os laços da família. Isso é pergunta dele. Na medida em que os desloca para existências anteriores. Quer dizer, os laços da família são destruídos pela desencarnação ou por laços de outras existências. E vem a resposta do espírito. Pelo contrário, ela os amplia, não os destrói. Baseando-se apenas o parentesco nas afeições da vida atual, os laços que unem os membros de uma mesma família tornam-se pouco duradouros e precários, se nós ficarmos só na consanguinidade. Pelo contrário, a doutrina da encarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue, foi de uma encarnação passada. Então isso é tão interessante, né, que acontece coisas tão interessantes. Vamos subir aí, Vanderlei. Vanderlei está aí? Não, né? É só Milka. A visão da existência da família espiritual, aquela calcada nos laços de afinidade espiritual, confere ao homem maior responsabilidade pelos seus atos.
particularmente lhe dá consciência da fraternidade. Então nós temos que respeitar o próximo, já que muitos do próximo poderiam ter sido parentes nossos. Além do que, sabe o homem e a mulher sabem terem tido ao longo das encarnações muitos cônjuges, filhos, parentes de toda espécie, e a face desse conhecimento passam a considerar com maior respeito o próximo. Sabe lá Deus ter este sido parente seu? Então, essa relação, quando às vezes o indivíduo desencarna, ele vai ver a esposa que desencarna, vai ver maridos de outras encarnações, filhos de outras encarnações. É a grande família divina, a grande família cósmica, que não está fechada só num núcleo de possessão, de ciúme. Então isso abre. Então o sujeito sente que realmente ele tem que ter uma visão muito mais abrangente da relação familiar, sabendo que até essa relação é transitória. Porque, por exemplo, nas famílias, todos nós temos problemas com certas pessoas da família. Quem não tiver problema, permaneça sentado. Todos estão sentados, portanto, todos têm. Então, e a gente sabe que às vezes isso é um teste para nós, é uma prova, não é? Às vezes encarna um filho difícil, isso para nós também é uma prova, né? Para poder educá-lo. Enfim, essa visão da família espiritual, ela nos gera uma visão abrangente de muitas e muitas famílias e uma visão coletiva dos afetos. A fraternidade pois, marca a fraternidade da compreensão da imortalidade da alma, da existência da família espiritual e, subsequentemente, da reencarnação. Quando o sujeito gera fraternidade, ele compreende que a alma é imortal, que existem famílias espirituais e, por consequência, a reencarnação dessas pessoas. Não obstante, aí a pergunta do Allan Kardec, essa doutrina diminui a importância que muitos dão à sua filiação, à sua genealogia, já que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condições bem diversas. Quer dizer, essa doutrina da parentela espiritual diminui a importância da genealogia, né? Dos antepassados que foram isso, foram aquilo. Porque às vezes o antepassado não é aquilo, né? Que a árvore genealógica está dizendo, né? É um outro espírito, né? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. Aqui, ó, o que a maioria venera em seus antepassados são os títulos, a classe, a fortuna, ao que se coraria por ter tido um avô como honesto sapateiro e se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Então isso é tão interessante que mata a flor aquela genealogia, aquela aristocracia, né? Aquela importância. A gente vê a coisa de uma maneira muito mais igualitária, né? As questões ligadas à filiação,
a genealogia, ou como se dizia, entre os nobres dos tempos imperiais, o sangue azul, procede de uma falsa superioridade encontrada nos homens, mas que é tão simplesmente sintetizada pelos piros pela palavra orgulho. Eu sou barão, eu sou conde, meu pai foi conde, portanto eu tenho um sangue diferente, não sou igual a plebe. Tudo isso não tem nenhuma consistência frente às leis divinas. Aliás, essa postura pífia, quer dizer, medíocre, é frequentemente observada no meio do espírita, quando não se dizem barões, condes e outros títulos nobiliárquicos ligados à vida passada. O senhor estava cansado de ouvir lá Uberaba. Que o Chico disse que eu fui um barão, o Chico disse que eu fui uma condessa na vida passada. Chico, falei, porra, o que interessa a isso? Se foi barão, se foi condessa? Não interessa nada. Nada interessa o que você foi como espírito. Né? Que eu fui fulano e tal, foi governador, foi presidente. Lixo para tudo isso. O que vale é realmente o que nós somos como espíritos. O resto é orgulho. Orgulho. Olha aqui a galeria aqui, ó. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô, olha aqui, ó. Todos nobres, etc. Lixo. Lixo não vale nada. São coisas do homem. Eu queria saber se tudo isso ele levou para dentro do caixão. Como disse, eu procuro olhar no caixão. Faleceu o cara, faleceu a mulher, e não vejo nada, não vejo nenhuma medalha, não vejo nenhum diploma, não vejo nenhuma encomenda, não vejo nenhuma um título nobiliar, que eu não vejo nada ali. Onde é que parou? Né? É ilusão que o homem cria. Infelizmente ainda cria hoje essas coisas. Enfim, nada mais são que ondulações de superfície, coisas pueris frente à grandeza dos conceitos e pontos de afirmação da doutrina espírita. Vamos dizer o que é barão, o que é conde, isso aí é uma coisa tão medíocre, né? Isso não vale nada frente à doutrina espírita. Os filhos tão somente herdam os caracteres biológicos dos pais, transmitidos pelos genes. Não há herança espiritual. Então Allan Kardec quis forçar e não conseguiu. Mas ele ainda vai continuar forçando esse ponto. Aqui tem um comentário muito bonito sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos.
afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzam na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Ou seja, são as afinidades, as identidades comuns que vão manter essa ligação entre um espírito e outro antes da encarnação, no mundo espiritual, durante a encarnação e depois, agora outra vez, no mundo espiritual, a encarnação. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, quer dizer, espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensivo, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Ele disse isso. Isto é, minha família pelo laço de espíritos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode subir. Ficou claro isso em Jesus, em Marcos? A verdadeira família de Jesus são aqueles que se identificam com a vontade de Jesus, que é seguir as leis divinas. Esses são os pais, são as... Pai é um só que é Deus, mas esses são as mães, são os filhos, são os irmãos, são as irmãs. Ele foi muito claro nesse ponto que é bom para se refletir. Aí Allan Kardec volta. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados considera-se como coisa ridícula, ou seja, desde que esses espíritos eles não estão ligados, o culto a ele do pai e da mãe é uma coisa ridícula? De modo algum, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados, desde que assim seja. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso têm menos afeição pelos que estão a eles ligados pelos laços de família, porque frequentemente os espíritos são atraídos por essa ou aquela família por razões de simpatia ou ligações anteriores. Eles são atraídos por a lei das afinidades. Mas aqui cabe uma ressalva.
os espíritos de vossos antepassados não se sentem um pouco honrados com cultos que lhe dedicais por orgulho. Quer dizer, o orgulho mancha. Você pode rezar pelos espíritos, mas buscando que eles, né, sejam abençoados, eles sejam felizes. Você fazer isso ostensivamente e para dizer que você teve um antepassado que foi um nobre, foi um homem socialmente importante, isso não tem valor nenhum. Seu mérito não recai senão sobre vós, na medida em que vos esforçais para seguir bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança vos pode ser agradável, até mesmo útil. Ou seja, quando nós nos ligamos a parentes e eles veem em nós que nós somos pessoas preocupadas com o bem, então a partir disso, eles, quando são lembrados por nós, eles se agradam. Mas se nós somos pessoas que são ligadas ao mal, isso para eles é um desconforto. O culto dos antepassados é, antes de tudo, ato de gratidão e de reconhecimento pelo que fizeram por nós quando em vida, ao tempo de rogarmos a Deus por sua felicidade. Então esse culto é mais um sentimento de gratidão. Ele não é desprezível, não. Ele é compreensível. Esse tipo de sentimento necessariamente não precisa transformar-se em culto, com os rituais que dele advêm. Aí começa a fazer aquelas cerimônias todas. Não precisa. Podem sim transformar-se em prece, todos os dias elevadas a Deus, agradecendo e pedindo por eles, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. É muito mais simples, mais espontâneo e mais natural. Ficou claro esse ponto aqui, né, das famílias? Porque isso vai bater no núcleo dos problemas familiares. Toda família tem problemas. Não tem essa coisa que a família não os tenha. Mas a gente vai começar a entender, às vezes, que aquela pessoa difícil que está ao nosso lado, ela é uma espécie de buril que está esculpindo a nossa natureza espiritual. A gente tem que ter paciência, tem que ter um sentimento de tolerância, tem que ter um sentimento de compreensão, porque tudo aquilo para nós é um movimento de experiência evolutiva, por mais desagradável que seja. E aí a gente vai vencendo, que quando nós despertamos essas virtudes, por mais difícil que seja a pessoa, chega um ponto ela já não nos afeta. Não nos afeta. A gente já entende as dificuldades dela e consegue superar isso em nós próprios. Que o problema é como nós vamos superar a dificuldade. Dela não, mas a nós em relação a ela. Então, a família é, como disse Augusto Comte, a célula máter da sociedade, a primeira célula. E a família é a primeira instituição humana, como diz o livro Gênesis, que Deus criou. Então, nós temos que ter família. Porque é através dessa troca de experiências e de vivências que nós vamos evoluir. Não adianta sermos padres e ficarmos enfurnados no mosteiro. É uma encarnação, não fez o mal, mas também não fez o bem. Então, não fazer o bem já é um prejuízo de tempo perdido.
Nós temos que ir para o mundo e temos que ter a família, aceitarmos as dificuldades, mesmo dos nossos filhos e filhas adolescentes, que hoje são dificílimos. Eles não aceitam nada. Eles cismam com tudo. Ficam com aquele iPad ali, aquelas coisas, roda para cima, roda para baixo, e a gente vai falando e ao mesmo tempo estão mexendo naquilo. Falei, para de mexer nisso, fala comigo. Fala aqui com o seu avô, isso é com a minha neta. Que nada, vai por ali. Mas isso são fatos que nós temos que conviver. Não, quero sair porque eu acho que eu devo sair, mas você não tem nem 17 anos, já quer sair assim. Minhas amigas todas saem e vai por ali. E vai por ali. E nós temos que saber levar isso. Isso tem uma sabedoria. O Espiritismo ensina isso. Nós vamos fazer a prece, vamos fazer a oração, vamos pedir ajuda e inspiração para que a gente possa vencer essas dificuldades que estão no todo dia da nossa casa. É o cotidiano. Não adianta dizer que isso aí é uma fantasia. É o cotidiano. É a primeira instituição que Deus criou, a família. E Allan Kardec não está satisfeito. Ele quer pelo menos saber se os espíritos deixam nos espíritos outros que nascem, encarnam naquela família, se o espírito do pai deixa alguma semelhança física ou moral. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Olha aí. Nós vimos que o espírito é independente, é um ser inteligente, independente. Não. Eu acho que esse espírito aqui até foi muito paciente com Allan Kardec. Ele aguentou muita pergunta, muita armadilha. Não, porque tem alma e espíritos diferentes, quer dizer, os pais e os filhos. O corpo procede do corpo, lasca outra vez o espírito, mas o espírito não procede do espírito. Ele já repete isso pela terceira vez. Entre os descendentes da raça, não há apenas a consanguinidade, quer dizer, o caráter, né, biológico, né? O professor Allan Kardec insiste sobre a pretensa hereditariedade do espírito de um pai para o seu filho, agora sob a adjetivação de semelhança. Escapou. Arma uma armadilha para o espírito. Agora é semelhança. Não fala como anteriormente em transmissão da parte da alma. Foi a primeira pergunta lá que ele abriu esse ponto. Mas a busca se mantém. Hereditariedade entre os espíritos. Mas ardilosamente, por trás dessa aparente repetição, esconde indagação para contradizer o espírito comunicante. Então ele armou aqui uma armadilha para o espírito comunicante cair em contradição. Porque ele não era fácil também. O professor Kardec era duro. A resposta vem em paráfrase. Em paráfrase do texto de Jesus, quer dizer, repetindo o que nós vimos lá, contido em João, acima citado. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Aí Allan Kardec abre então. Abre a armadilha dele. Ele jogou, a ver se caiu. De onde vêm as semelhanças morais que por vezes observa-se entre os pais e os filhos? Já que o Senhor Espírito diz que não existe. Mas há semelhanças morais entre pais e filhos, sim. Fortes. Entre mães e filhos, há muito. Aí o espírito responde, são espíritos simpáticos,
atraídos pela afinidade das suas inclinações. Então, essa semelhança não é uma herança, é o próprio desenvolvimento de cada espírito numa linha psicológica, moral, numa linha artística, em inclinações de qualquer espécie, né, que os fazem afim, pai e filhos. A contradição preparada pelo professor resultou em nada. Dançou o professor Kardec, dançou. As semelhanças morais procedem da natureza dos espíritos. Mais uma vez exclui-se o caráter hereditário. Agora é o final da aula, que talvez é a coisa mais importante. Espero que dê tempo. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho após o nascimento? É uma pergunta de um pedagogo que parece uma estupidez, né? Um pedagogo como Allan Kardec perguntar se o pai não influencia o filho, como professor que ele foi, né? Mas isso era assim. Ele era assim, ele que era um questionador. Aí vem um espírito. Exercem muito e muito, pois conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, incorrerão em culpa. Então, os pais têm obrigação de educar os filhos. Pode ser que o filho seja refratário, mas aí o pai fez o que tinha que fazer. A educação dos filhos constitui uma das maiores preocupações dos espíritos em relação aos pais. Realmente, os espíritos se preocupam muito como é que esses pais vão levar os seus filhos. E, particularmente, a educação moral. Não tenham dúvida, é mediante a evangelização das crianças e mais tarde pelos bons exemplos dos pais, é que seus espíritos sofrem modificações psicológicas e comportamentais importantes. Isso que é o grande problema, a grande responsabilidade dos pais. A criança muitas vezes nasce cheia de rebeldia e revolta. É o seu caráter básico, expressão da própria natureza do espírito. Já nasceu rebelde, difícil, revoltada, rainhenta, e vai levando, com a idade continua aquilo. Mas é a natureza daquele espírito. Porém, a educação sistemática, com amor e energia, dispersa nessa criança novos hábitos e comportamentos. É o caráter adquirido. Então aqui nós falamos na educação como modificação do caráter básico. Isso para nós é tudo, né? O espírito das vidas passadas, traz para a vida atual as suas tendências inatas. Isso é o caráter básico dele. Se ele é vicioso, ele é rebelde, compete à educação modificar esse caráter básico e criar o quê? Novos hábitos nessa criança. Aí ele forma o caráter adquirido. Por isso nós dizemos que a educação, a função dela, não é da escola, não é ensinar só geografia, só português, é ensinar uma conduta moral. Infelizmente a escola está vazia para isso. Então tem um bullying daqui, bullying dali, e ninguém toma providência, a professora não quer saber do bullying, a coordenadora não quer saber, a diretora não quer saber, mas isso é uma violação. Então a escola deveria dar esses valores.
Aí vem a mãe reclama com a professora não toma medida, a coordenadora não toma, e não sei, não mais toma, aí ela vai no conselho tutelar fazer queixa do assédio, a gente chama assédio moral, né? Dano moral que causa a criança, e começa a confusão. Por quê? Porque o educador, o professor, é um cara diferenciado. Ele não está ali só para ensinar a matéria, ele está ali para controlar aquela turma. Então cria lá um comitê de ética entre eles. Você, vamos criar aqui um comitê de ética. Em todo lugar, toda instituição tem um comitê de ética. Todas. Quem é profissional liberal sabe. Entre advogados, contadores, enfermeiros, médicos, tem um comitê de ética. Vamos criar um comitê de ética aqui. Você quem quer se candidatar, tá bom. Quando vier um bullying aqui, nós vamos juntar o comitê, vamos juntar a vítima do bullying, vamos deixar ela falar lá dos colegas que estão em cima dela, porque ela é gordinha, porque esse vítima de bullying são as pessoas diferentes, né? Que eles pegam, que adolescente pega muito em cima das diferenças. Pega, ele é malvado às vezes. E vamos julgar isso daqui. Então, tem condições sim de formar uma pequena estrutura educacional junto com os professores, tem sim, mas ninguém quer assumir isso, né? Mas a função da educação é justamente mudar esse caráter básico e transformar os vícios em hábitos novos. Está claro isso? Está claro? Porque tem educação, tem instrução. Instrução é dar conhecimentos intelectuais, cultura. Educação é refazer o comportamento psicológico e moral das crianças, da família, do pai. Não quer... É sempre a família. E a escola não responde. Não responde. Então, esses que estão aí na confusão, daqui a 30 anos estão lá na corrupção, no mensalão, nos cargos políticos. Deus que me perdoe. Pode falar. Mais alto. Pode. Consanguíneo. Vamos. Às vezes aquela criança adotada é um espírito que conviveu com aquela família tempos atrás. É isso. Então a nossa situação é difícil, porque a escola não quer assumir isso. E a família não quer assumir isso. Então vai gerando esses monstros que estão andando em todo lugar. Depois acho que prendendo vai resolver. Repressão não resolve ninguém. Repressão não ajuda. O que ajuda é a educação. Bom, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Isso existe. Ou seja, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para o seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais, esse mau espírito, na esperança que seus conselhos o dirijam para um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Quer dizer, um espírito mau ele pode pedir para uma família recebê-lo, para que ele seja educado por essa família. Aqui, em realidade, são consultados os interesses dos destinos dos pais e do filho, nesse momento. Com muita frequência, pais virtuosos
lançam seu sacrifício, espécie de missão de educarem pelo princípio do amor e da solidariedade espíritos viciosos. E de sua parte, esse espírito vê suas súplicas serem atendidas por Deus. Então, há muitos pais que têm filhos difíceis, mas eles conseguem ter um sucesso pelas virtudes que ele tem. Há, neste caso, tipo de permissão que se dá, não é o pai que vai decidir, nem o espírito que vai decidir, mas é a misericórdia divina, é a lei divina. Mas o que se vê, não raras vezes, são os pais não suportarem o peso da viciação espiritual do filho e este, apesar das tentativas educacionais e corretivas, mostrar-se refratário. Então aqui a tentativa educacional corretiva, que é o fim da nossa aula. Eu acho que foi uma boa aula. Os pais, ele tem uma missão de educar e corrigir. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que saber dizer não. O negócio de dizer sim, sim, ferra a criança. Vira um monstro de insaciedade. Tem que saber dizer não. Esse espírito vicioso, ele apela a Deus, para que possa ter uma encarnação numa família que o eduque. Havendo a concordância, há duas possibilidades. A família chega ao sucesso ou a família chega ao fracasso. Se fracassar, embora tenham tentado todos os recursos, o problema é do espírito vicioso que perdeu uma oportunidade de evoluir. Bom, eu acho que o tempo terminou. Isso aí depois nós vamos ver na aula que vem. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o Espiritismo ele é extremamente pedagógico. Ele é extremamente educativo. Só que ele trabalha no objetivo real dele, quer dizer, o objetivo final dele, na nossa mudança de sentimentos. Isso vocês têm que entender. Nós temos que mudar os nossos sentimentos. Se nós temos rancor contra alguém, enquanto nós não tirarmos aquele rancor, aquela mágoa, aquilo vai fazer mal a gente e vai atrasar-nos. Nós temos que saber perdoar. Por isso que Jesus diz, não te digo, Pedro, 7 vezes, mas 70 vezes 7 para perdoar. Então, essa grande pedagogia que o Espiritismo traz é a pedagogia dos evangelhos. Ou seja, é a pedagogia da moral do bem, da ajuda ao próximo. Então, quando o indivíduo é despertado para isso, ele se torna um indivíduo diferenciado socialmente e se torna um indivíduo muito mais feliz e muito mais pacífico com as situações mesmo adversas. Então, ele é educativo. E foi por isso que os espíritos superiores escolheram um espírito superior. Eu sempre gosto de dizer isso, Edith. Quem foi? Foi um professor. Eles não escolheram um filósofo, não escolheram um político para representá-lo aqui na Terra, não escolheram um profissional liberal, um médico, um advogado, escolheram um professor que tinha uma história muito bonita antes de entrar no Espiritismo, em que era um grande professor e respeitadíssimo lá na cidade de Paris. Então, por esse caráter educativo, é que o Espiritismo vai se abrir, para que as pessoas compreendam a sua finalidade. Os fenômenos estão aí, mas os fenômenos não modificam as pessoas. Assustam, surpreendem, deixam espantados, não é? Acham que é alguma coisa mágica, sobrenatural, mas o fenômeno não muda a natureza da pessoa. A não ser que a pessoa já tenha uma boa índole e tenha uma cura de algum parente, de algum filho,
e aquilo favorece essa pessoa. Às vezes o fenômeno vai favorecer. Mas o núcleo, o cerne do espiritismo é o processo educacional. E esse processo educacional é a moral de Jesus, que nós podemos dizer que é a religião do espiritismo, que é a moral de Jesus, que é o cristianismo. Então a aula de hoje trouxe esses aspectos também da relação nossa com os filhos. Nós temos que estar sempre presentes, não importa se nós já temos, eu tenho 70 anos e o filho tem 43, e daí? Eu sou sempre pai. Se vira, se já morre de idade. Que é isso, cara? Isso não existe. Se precisar, vem cá, tal, igual minha mãe fazia comigo, né? Enfim, a gente vai ser sempre pai e a gente vai ser sempre mãe. Não adianta, não adianta. É uma relação muito firme, muito forte efetivamente. Então, esse é o final da aula de hoje. Eu gostaria de estender mais, mas não é possível. Mas que Deus nos abençoe e vamos à prece de encerramento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, rogamos ao encerrarmos os nossos trabalhos que a vossa energia cósmica pura nos envolva todos que aqui estão presentes, como uma cascata de luz atuando sobre cada um de nós, refazendo as nossas energias físicas, equilibrando o nosso psiquismo, modificando as nossas esperanças para que consigamos encontrar um caminho também da prosperidade no mundo, porque o mundo material, ele necessita que tenhamos também a matéria. É esse pedido, e peço que todos os alunos que estão sintonizados, receptivos a essa prece, eles abram seus canais de frequência vibratória e pela identidade dessas ondas, do pensamento deles, da fé no que aqui pedimos, com a vossa vontade, a vossa energia, se produzam aqui as curas, se produzam aqui as modificações psicológicas, se produzam aqui as revisões da vida, a reavaliação, a releitura de certas situações que vivemos em crise, enfim, que se faça a luz em cada um dos alunos, naqueles que faltaram e também naqueles que eles mentalizam nessa hora. Pedimos por todos esses espíritos aqui que estão em casas de saúde, com doenças graves, que sejam assistidos pelas forças que vêm do alto.
Pedimos pelo jovem Alexandre, que está sofrendo uma crise refratária de asma, que a partir desse pedido, essa energia se dirija ao seu endereço lá na rua Pereira Guimarães, 37, 601, seu Alexandre, o jovem Alexandre, que os seus pulmões sejam inflados pela energia e desinflame, e o broncoespasmo se vá a ansiedade, se vá a dificuldade de respirar, e ele respire como nós respiramos. Vamos respirar agora com profundidade 3 vezes. E assim, em vosso nome, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 18 de novembro do ano 2013, pela graça de Deus.